Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, momento em que a gente fala de cultura, fala de literatura, de artes plásticas, de música. Você sabe que ao longo desse ano de 2024, a gente conversou com muita gente aqui, né? Principalmente das artes cênicas, da produção cultural, da música, muitos músicos, musicistas, mas não conversamos tanto com profissionais da literatura, mentes criativas da literatura brasileira. Talvez porque não tenhamos tantas pessoas dedicadas à literatura na nossa região, pode ser isso. Alguém poderia dizer também assim que a literatura tem menos mercado. As feiras literárias estão mostrando que não. Eu, cada vez que vejo a ocorrência de uma feira literária numa cidade, elas estão sempre muito cheias, principalmente de estudantes, de gente muito interessada. Seja como for, hoje a pauta é literatura. Estou recebendo a Mariana Miller, que vem falar com a gente sobre literatura, sobre criatividade, com um foco que ela tem muito especial na conscientização, não é isso, Mariana? Exatamente. Prazer em te receber mais uma vez. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Assim, acho Culturando uma ótima forma de você conhecer as pessoas que produzem e fazem arte na sua cidade, né? E a literatura é um espaço também que aqui em Macaé também é bem forte e está avançando. O que a gente percebe é que o mercado é um mercado mais complicado, né? Assim, porque a gente custa muito caro produzir um livro, né? Custa muito caro colocar um livro, né? E cada vez mais a gente se depara com um mundo que usa tecnologia imediatista, né? Para resolver os dispositivos eletrônicos, né? Exatamente. Então a gente não percebe a pausa necessária da leitura. Talvez seja aí o grande entrave aí. Uma boa notícia falando nisso é que agora recentemente foi reativada a Academia Macaense de Letras. É muito importante, né? Em breve ela vai inclusive se reunir aqui na Sociedade Musical Lira dos Conspiradores. Lira dos Conspiradores, né? Exatamente. Então vai ser um negócio muito bacana. Mariana, você tem um livro que abriu as portas do mundo para você, né? Foi. Pode-se dizer que foi o pontapé inicial, o começo de tudo? Eu acho que esse livro, eu já trago uma bagagem muito grande relacionando, né, com a literatura infantil. Né? Você lida com a literatura desde a sua adolescência, né? Desde a minha adolescência. E também, assim, como professora, né, como contadora de histórias, que eu sou narradora de histórias. Então, sempre, assim, os livros sempre me abasteceram, né, a alma, né? Sempre teve esse lugar especial no meu coração. E aí, enfim, mas a ideia de me tornar escritora e colocar meu bloco na rua demorou um pouquinho mais, assim, né? Até porque é muito difícil publicar nesse país, né? Assim, é difícil, não é fácil. Mas é gratificante quando a gente percebe que um livro pode chegar a tantos lugares diferentes e ser tão bem recebido. Facilitou um pouco com a chegada dos equipamentos portáteis que facilitaram a impressão em escala, né? Sim, porque lá nos anos 50, 60, as máquinas eram muito grandes, eram máquinas do tamanho desse estúdio aqui. O processo era muito complicado, muito lento. E hoje você tem máquinas portáteis de porte médio que produzem 100 livros por dia. Então, você pode fazer uma tiragem menor. Pode fazer uma tiragem menor. Também chegou esse advento da pequena tiragem, de você mandar fazer 300 livros só e pronto. Isso foi um facilitador, não foi? Não, com certeza, foi divisor de águas. Mas assim, o que faz esse livro em específico que abriu minhas portas, que chama-se Um Novo Par, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele acabou acontecendo num momento muito especial, assim. Ele também é uma causa, é claro, né? Porque a gente vai falar de lixo plástico nos oceanos,
que é uma coisa que cada dia a gente convive mais com essa falta de consciência de que o plástico está em todos os nossos alimentos, de que o plástico ele está realmente se tornando parte do nosso corpo, realmente por falta de soluções, né, assim, assertivas em relação a isso. E, claro, a educação ambiental, que é a base disso. E esse livro foi muito aplicado para isso, para a educação ambiental. Ele foi muito bem, assim, recebido, porque ele parte de uma observação que eu tive, né, na Baía de Guanabara. Tinha um pescador ao meu lado, pescando, e ao lado dele, no mar, uma bota de borracha branca. E no pé dele uma outra bota de borracha branca. E ele ali, pescando, como se a gente não fizesse parte, né, nem o sustento do peixe dele, nem a bota, né. E eu fiquei pensando muito nessa relação, porque o homem tem essa necessidade, às vezes, de estar inserido num contexto que está poluído, mas não consegue perceber que é parte do processo que está poluindo, né? Então, esse livro chega dessa forma, mas, claro, de uma forma mais lúdica, né? Porque para as crianças eu trago a visão da bota, do pescador, e trago também a ideia de que o oceano também quer falar sobre isso, né? Então, trago os seres marinhos. E aí, quando eu faço esse livro, uma editora de Portugal resolve publicá-lo, e realmente abriu as portas, e eu fui lançá-lo em Portugal. Eu levei para a Alemanha esse livro, e foi muito bacana, fui muito bem recebida, e conheci outros mares nunca antes, porque a gente sempre acha que a gente conhece vários seres marinhos, né? Mas quando a gente vai para outros lugares, cada criança sabia, né, um pouco, para me contar um pouco sobre os seres que habitavam lá nos oceanos. E a gente traz aqui no Brasil, né, principalmente Macaé, né? Macaé foi muito bem recebido esse livro, porque as crianças se identificam muito com o mar. O mar é quase uma extensão da casa, né? Há uma cultura da atividade pesqueira, né? Com certeza. Muito presente na vida das crianças. E outra experiência que eu tive também, que eu tenho uma outra história, que é da baleia Jujubarte, que foi muito curioso, assim, porque eu conectei um pouco as plataformas de Macaé. A gente tem, né, a migração dessas baleias, então os pais contam em casa, né, quando retornam para os seus filhos. Então, até mesmo o petróleo trouxe essa vivência do oceano para as crianças em casa. Então, as crianças têm o mar realmente como uma extensão e falam com muita intimidade. Mas na hora de consumir um plástico, né, e deixar na praia de Cavaleiros ou deixar, né, na praia da Imbetiba, é feito de uma forma como se fosse natural, assim, né? E cada vez mais a gente precisa falar sobre isso. E esse livro chega em 2019 desse jeito, assim, todo mundo querendo falar sobre isso, sobre a consciência, né? Assim, até 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. Então a gente tinha que falar sobre isso. E ele chegou e foi super bem abraçado pelos ambientalistas, né, da região, pelos biólogos, e chegou às escolas de um jeito muito, assim, significativo, né? E aí também chega com o avanço das mudanças climáticas. Então a gente tem dois momentos importantes para essa chegada desse livro, né? Começaram a acontecer os acidentes horríveis, né? A gente começou a ter uma Macaé também inundada, né? A gente teve grandes inundações aqui. Chuva além da média, seca além da média. Exatamente. Estiagens terríveis. E assim, ao mesmo tempo também um avanço da especulação imobiliária, né? Que está avançando, né? Principalmente assim, no litoral. E a gente perde todo aquele serviço ecossistêmico que tem a Restinga, né? A Restinga, ela tem serviços que nos ajudam a proteger as erosões da cidade, mas a gente não consegue conectar essas informações, né? Enfim, o capital querendo vencer, né? Por esse caminho. O capital por um lado e a falta de consciência das pessoas por outro, porque embora seja um fenômeno assustador, eu penso, a questão do plástico no mar é uma questão de escolha pessoal de quem joga. Ninguém é tão inconsciente, pode ser desatento, mas ninguém é tão inconsciente ao ponto de saber que se foi à praia com a família e consumiu ali e gerou um copo de guaraná, uma garrafinha de refrigerante, seja lá o que for, ele tem que botar aquilo dentro de um saco plástico e jogar na lixeira. Ele escolhe deixar ali. São escolhas, no final das... Vira um monstro, mas a origem desse monstro são escolhas individuais, né?
E que as pessoas parecem que o lixo no mar é muito grave. Mas levanta da areia, bate a bunda para tirar o excesso de areia e larga o plástico lá no chão. Você tocou num ponto interessante, porque essa história do Novo Par, ela justamente não coloca nenhum vilão, né? Assim, a minha literatura ela é muito da reflexão. Assim, não aponta dedos. Eu não tenho a função didática, ela não é utilitarista, né? Eu produzo uma obra literária, poética, que tem muito para sensibilizar. E o José, que é o pescador, né? Aqui que a gente traz o José justamente como você, todos nós que às vezes esquecemos de alguma coisa, né? Nesse meio do caminho, especialmente o próprio lixo. A gente traz um José também que reflete sobre isso, assim, que traz ele pensando no final. E eu coloco para as crianças, né, assim, que quando elas começam a ficar com muita raiva do José ao longo do processo, no final elas... mas o José não é tão ruim assim, é porque nós somos o José desse livro, né? Sim. A gente também acaba que uma vez ou outra a gente não sabe o que fazer, ou, por exemplo, até nas próprias escolhas, assim, a gente tem escolhas assim de tomar decisões para que possa ocorrer reciclagem nessa cidade. A gente tem como fazer isso, a gente tem como se juntar para isso acontecer na cidade. E a gente faz. A gente caminha para esse lugar? Não, a gente não caminha para esse lugar. Às vezes a gente bota em pontos que a gente acha de coleta, mas a gente não sabe qual é o destino, né? A gente não se preocupa com o final, né? Com o tal dos 5 R's, né? Reutilizar, reciclar. A gente não pensa um pouco sobre o processo, né? E antigamente a gente tinha uma coisa que era muito legal, né? A gente tinha a figura da pessoa que era do reparo, que reparava as coisas, né? A gente não tem mais essa pessoa. Se você quiser arrumar sua bota... Tá tudo ficando descartável, né? Você vai arrumar um sapateiro aonde? É difícil. Essas pessoas, esses personagens, normalmente quando eu vou escrever, eu vou produzir, eu penso muito nesses personagens, né? A pessoa que arrumava, né, o seu filtro, a pessoa que arrumava... Você não tem essas figuras mais, né? Então você tem também, além de tudo, um excesso de plástico como solução para tudo, né? Um excesso de tudo. Se a gente for pensar, a questão a pilha, a bateria, as carcaças de dispositivos, está tudo aí. Não se leva 600 anos para se decompor, às vezes, ou nunca se decompõe, e vai ficando aí, né? Vai ficando aí. E ainda, sobre essa coisa do José do livro, que puxa... em algum momento ele faz uma reflexão a respeito daquilo tudo ali, que é um pouco diferente do José que te serviu de inspiração no teu campo visual na Baía de Guanabara. Porque aquele José da vida real, ele meio que normalizou a presença da bota. Exatamente. E a gente percebe isso quando a gente passa na Ponte Rio-Niterói, né? Principalmente em dias assim, dias bonitos, muito claros, você... olha lá ao longe, você consegue ver algumas pessoas pescando. E a Baía de Guanabara com uma poluição absurda. E as pessoas estão ali e, de certa forma, elas estão naturalizando aquele entorno todo. Então, com certeza. Elas estão naturalizando. Sem questionar até mesmo a qualidade do peixe que vai sair dali. Que peixe vai sair dali? Não, e o mais engraçado é que as pessoas imaginam que o mar ele se encerra na onda, né, e na areia, né? Mas o mar tem vários ciclos que acontecem nos oceanos e ele traz coisas de outros mares, né? Então, assim, ele tá ali há muito mais tempo do que a gente. Então, assim, ele carrega muitas histórias e muito lixo de muitas pessoas e trazem de volta. Eu tive a experiência com esse livro, por exemplo, da bota do tal do José aparecer na Praia de Cavaleiros para mim. Ela apareceu fisicamente para mim. Um ano após eu lançar esse livro, apareceu no meio do meu caminho uma bota, né? Ela estava cheia de crustáceos, ela estava assim, e era a tal bota branca. Olha só. Eu tenho essa foto, tem esse registro que é muito legal, assim. Aí minha filha olhando espantada para aquilo, assim, maravilhada, porque ela mergulhou comigo nessa obra, ela ficou assim, tipo, José existe, a história existe, né? E eu fiquei assim, infelizmente ela existe, né? Eu pensando cá comigo, né? E, enfim, eu acabei dando, assim, eu não guardei a bota. Eu fiquei assim naquele guardo, não guardo, mas depois eu falei, não, eu vou mostrar aqui o lugar certo para onde tem que ir isso, né? Para ela. Era uma necessidade que eu tinha de dar uma explicação para ela do que eu tava passando. Ser didática, mas eu fiquei, né? Nesse caso, eu preferia assim ser didática. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando
foi um presente, né, na minha cabeça, né, para dizer assim, você estava no lugar certo, na hora certa de falar sobre uma coisa super importante e relevante para a cidade, né, porque Macaé é a cidade que eu escolhi para viver, a cidade que eu comprei minha casa, a cidade que eu gosto. Então eu quero que por aqui a gente possa ter livre acesso à praia, né, que não seja privatizada. Eu quero que esses espaços, né, democráticos que eu circulei, que eu circulo, permaneçam limpos, né. Enfim, limpos, com variabilidade, limpos, com claridade, com vento, com a luz do sol, ou seja, sem o aumento do gabarito para construir esse arranha-céus na beira-mar. A gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Há uma especulação imobiliária enorme a esse respeito. Isso se deu em 2019, e a partir daí a editora portuguesa lança o livro, você vai para Portugal, de Portugal você vai para a Alemanha, você roda o mundo. Participo da Flip, da Feira de Paraty também participei. Da Feira de Paraty. Participei, na época o Sesc fez uma apresentação, porque eu também era narradora de história, sou né, narradora de história. Então o Sesc fez uma apresentação comigo desse livro. Então esse livro realmente ele chegou e ele foi muito bem divulgado até, assim, né? Porque ele chegou a diversas pessoas. Eu tive, por exemplo, uma carta muito curiosa no Maranhão, de uma criança que ganhou esse livro e contou esse livro da sua escola, Ribeirinha. E assim, eu achei o máximo, porque eu falei, nossa, como é que você pode... né, chegar a tantos lugares, né, assim, que você nem imaginava que você podia chegar com a tua obra, com a tua arte, né, com a tua escrita, né. E aí você passa de 2019, né, a gente está falando de uma escritora, você é jornalista também. Também sou jornalista, né. Então é uma contadora de histórias ao quadrado, porque jornalistas são também bons contadores de história. E aí a gente passa por 2019, e aí quando chega em 2020 vem a pandemia. Nossa. Vem a pandemia, março, né? Ali, estoura ali as coisas na semana do Dia Internacional da Mulher. Isso eu aí. lembro bem desse dia em especial, porque já havia um certo receio. Nesse dia foi um fim de semana que eu passei com uma crise de rinite alérgica muito grande e as pessoas ficavam com medo. As pessoas ficavam com medo porque já achavam que aquilo fosse Covid. Eu fui, inclusive, até fazer teste para a Covid naquela semana. Começa ali, março de 2020, essa coisa toda. A pandemia que foi um acontecimento terrível, né? De escala global. Sobre vários aspectos, mexeu com o emocional de muita gente, mexeu com uma vida, sem contar... Muitas vidas foram ceifadas. Muitas vidas perdidas. A gente viveu momentos de incerteza. Eu me lembro do som. O som da cidade pela janela. Primeiro foi assim, eu morava num lugar muito perto de avião, assim, passava aquele silêncio, né? Você perde de repente aquele barulho, né? Cotidiano desapareceu. Exatamente. Ou reduziu muito. Mas curiosamente o das ambulâncias não. E aí isso está retratado nesse livro que eu trago aqui. Isso. Justamente isso. Esse livro que chega a partir de uma observação que eu tive da janela da minha casa, como jornalista, como cronista, assim, nada vai acontecer sem que eu veja ali uma história, né? E aí, da janela da minha casa, eu olhei e pensei, bom, e agora? Os cachorros de rua, como é que vai ser isso, né? Porque não tem mais quem dar comida. E eu fiquei pensando, puxa, vai ter plástico, né? Porque todo mundo tá botando plástico em tudo. Eu falei, eles vão comer o quê? E aí eu comecei a fazer um movimento pra gente levar ração e tudo mais pro cachorro. Eu falei, eu acho que eu posso fazer um pouco mais, eu vou escrever um livro. Aí comecei a pensar nesse caminho, né? Acho que eu vou lutar com as armas que eu tinha ali naquele momento, né? E aí eu escrevo esse livro, que chama-se O Cão Amarelo e a Esperança, que é a história que narra a visão de um cão, né? Durante todo o processo das etapas da pandemia. Sim. Até a chegada da vacina. E aí eu escrevo essa história, peço para um amigo meu que já ilustrou meu livro, que é o Marcelo Padrão, que é um ilustrador maravilhoso, que é um jornalista da Tribuna de Santos, cartunista, para ele ilustrar. E aí eu falei, bom, eu preciso de homenagear alguém que está fazendo alguma coisa, né, nessa pandemia. E aí eu assistia muito no documentário a cientista Suen, que estava trazendo a vacina de Oxford para o Brasil e queria fazer a testagem em criança, né? E isso era um tabu na época, né? Fazer em criança, como é que seria isso, a aceitação. E aí eu falei, bom, acho que essa é a pessoa. E resolvi homenageá-la, né, nesse livro. E eu trago ela junto nesse livro com o cãozinho.
E aí eu liguei pra Fiocruz, pedi pra uma amiga minha que era jornalista, precisava do contato dela para poder dizer que eu tô homenageando ela nesse livro, né? Pra se ter algum problema e tudo mais, se alguma questão para ela. E aí eu sou recebida também de um jeito muito especial, porque ela fala, Mari, não só assim, esse livro é muito simbólico para mim, como esse livro ele representa muita coisa daquilo que eu acredito, porque eu tenho 14 cachorros de rua adotados. Então... Ela também se preocupou com os cães, né? Exatamente. E aí foi muito legal assim, essa conexão dessa cientista com a história. E aí ela falou, olha, eu queria levar seu livro na versão inglesa para Oxford. Aí ela levou o livro e eu fiz o livro na versão inglesa para Oxford, com a tradução da Marina Yellow Herman. Dog and Hope. A tradução é de uma amiga minha, né? E assim, é uma versão, né? E é muito legal porque você também, mais uma vez, não percebe que a tua literatura pode ir tanto além do que você às vezes espera, né? Às vezes era uma observação de janela, né? Era uma história de janela. E a coisa realmente, janela leva a gente para vários lugares. Não, é muito bacana, né? A literatura tem essa capacidade maravilhosa e eu acho que quando o escritor é alguém atento à cena cotidiana e que tem essa capacidade de captar o entorno dele, seja com humor, seja com acidez, seja até com uma certa desesperança, como alguns escritores tiveram ao longo da história, abordagens às vezes um tanto quanto desesperançosas, mas enfim, mas conseguir pegar algo, transportar para o papel e chamar as pessoas para uma reflexão é muito importante, é muito interessante até. E falando em reflexão, você falou que teve na Feira Literária de Paraty, você já participou de outros eventos do gênero também. Quando você chega com a tua obra, que é uma obra como Cão Amarelo, como A Bota, tratando dessas questões, como é que é o olhar das crianças, principalmente, do público infantil? Essa parte é muito curiosa, porque quando eu comecei a produzir meus textos, né, porque assim, publicar é a última etapa, né, mas escrever eu sempre escrevi, eu sempre tive histórias para contar. E os pais diziam para mim assim, mas olha, mas não tem assim uma lição, uma moral da história? Me pediam isso. Nenhuma criança nunca me pediu isso, pelo contrário. Assim, elas sempre me trouxeram outras respostas, formas diferentes de eu pensar, de eu imaginar aquele personagem. A criança tem uma coisa que é incrível, você dá para ela um punhado de arroz, ela transforma aquilo ali numa brincadeira incrível, né? Ela tem a facilidade do pouco se transformar num lúdico muito interessante. E com as palavras acontece a mesma coisa. Aí ela trazia palavras engraçadas de quem era o José, imitando como José era, trazia brincando do cãozinho. E nessa época também, esse livro, quando eu trago essa minha literatura, ela também casa com o momento, né? Mais um momento que a gente estava passando. Nessa época, todo mundo tinha colocado um cachorrinho dentro de casa, porque as crianças estavam se sentindo muito sozinhas. Então todo mundo tinha um cãozinho para contar. Então o Cão Amarelo chega com um nome em cada lugar, né? Um cão. Muita gente, inclusive, se agarrou ao seu pet. Sim, os idosos também, por exemplo. Para os idosos foi muito importante também o pet, não só para as crianças. Mas as crianças, é muito interessante, porque o Cão Amarelo para elas é o cãozinho delas, né? Dela, que elas receberam. E, então houve uma identificação muito grande com esse personagem. Tinha uma criança que carregava esse livro como se fosse brinquedo, para baixo e para cima. Então, quer dizer, havia uma identificação. Isso é o meu cachorro, né? A história que o meu cachorro está contando. Porque quem narra a história é o cachorro, né? O cãozinho que vai narrando o que está acontecendo. Então, assim, a criança tem essa capacidade de transformar palavras simples assim em grandes reflexões. Então, ela é muito mais além. Ela não é uma tábua rasa que a gente vamos ensinar para a criança. Não precisa. A gente só oferta, entendeu? A gente oferta e a criança vai trazendo. E o legal também da criança, eu acho muito interessante isso, é a capacidade que ela tem. Eu gostava de contar histórias para os meus filhos, né? Eles já estão enormes hoje. Mas, para sobrinho, mas principalmente para os meus filhos. E uma coisa curiosa é que o autor escreveu um personagem olhando por um ângulo de abordagem, aí você que é adulto pega para ver ali, para ler e tal, e a criança consegue ver outro ângulo. Ele consegue ver aquele mesmo personagem de um outro aspecto que diferente do autor, diferente do teu.
Isso é muito legal. Isso acontece também um pouco na música, né? A música tem disso também, assim. Eu acho que recentemente o Caetano foi questionado sobre uma canção dele, uma interpretação numa questão do Enem. E aí ele também, mas não pensei nisso. Eu não falei nisso, não falei sobre isso. Mas assim, mas é inevitável, é como a gente lê o mundo, né? A leitura, né? As artes de modo geral, aquilo, assim, né? ela bate único, né? E também, desculpa te interromper, tanto no caso de um autor literário como de um compositor musical, depois que você fez, deixou um pouco de ser teu, né? Ah, com certeza. É um pouco de todo mundo. Exatamente, assim. E eu acho que o mais legal, assim, de produzir é você se sentir parte do processo da criança, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, principalmente o Novo Par, ele alfabetizou muita criança aqui em Macaé. Praticamente todas as escolas têm esse meu livro. Legal. É muito legal, assim, porque eu encontro com uma criança, eu recebi inúmeras mães gravando vídeos, né, de cada criança aprendendo cada palavra com essa história. E eu me senti, assim, muito agradecida, porque eu pensei, puxa, tá aprendendo algo e, ao mesmo tempo, tá tendo uma consciência sobre o seu próprio território, que é a sua natureza aqui, que é Macaé, né? Que é você pensar sobre o seu lixo que o plástico está indo pro oceano. Eu fiquei muito feliz com esse livro. Deve ser muito deve envaidecer muito, né? Para quem escreve. Receber eu não gosto de palavra americanizada, não, mas não tem outra no momento, vai feedback mesmo. Receber um feedback desse, quer dizer, você é colocado ali num patamar de uma Maria Clara Machado, quer dizer, alguém que ajuda a alfabetizar. Não, deve ser certeza, muito gostoso. Com certeza, com certeza. Eu acho que eu, por exemplo, assim, a minha autora que eu mais, assim, me identifico é a Ruth Rocha, né? Ruth Rocha. Me identifico muito com a Ruth Rocha, assim, gosto do jeito que ela brinca com as palavras, gosto do jeito como ela, né? Mas antes disso, antes de mergulhar em Ruth Rocha, eu mergulhei em Clarice Lispector, que também é outra que mergulha totalmente. É mais complexa, né? Mas até a complexidade, ela também produziu muito livro para criança. Até a complexidade da Clarice, ela traz pra gente a percepção de que, assim, olha só, eu entendo essa palavra desse jeito, mas como é que você entende ela, né? E essa coisa do significante e significado é muito cultural, né? Assim, a gente tende a olhar para isso, a gente esquece que é cultural, né? Assim, o significante, ele vai chegar num significado que é com base no arquétipo daquela cultura, de como aquela cultura pensa. E cada um vai pensar de um jeito, né? O signo é aquela coisa da palavra, mas a parte acústica da palavra. Mas agora, quando você coloca na cultura, e aqui no Brasil a gente tem várias palavras que são várias coisas diferentes, né? Assim, que a gente brinca com palavras. Então, a riqueza que a gente tem da literatura brasileira é muito grande. E a gente tem grandes autores de literatura infantil, assim, que nos impulsionam. E é uma literatura que também é muito boa, porque ela vai de 0 a 100 anos. Né? Você pode pegar qualquer livro desse, ou qualquer livro de Ruth Rocha. Vai ler de boa. Você vai ler e você vai sair dali, puxa, que legal, que legal que tá trazendo isso, né? Como, ao mesmo tempo, não tratando a criança com infantilidade, como se fosse o beabá da criança. A criança não pode ser percebida desse jeito, porque ela tem um lexo a ser construído, né? Ela tá construindo as palavras, assim, os sinônimos, os antônimos na cabeça dela. Então ela precisa ser estimulada com palavras e linguagens diferentes, né? Senão fica só a mesma coisa, né? E sempre prestando atenção no nível de compreensão que ela já possui, né? Daquele pequeno intelecto que ela já tem. Exatamente. Você trabalha a partir dele. Exatamente. Ela não é um saco vazio, sem nada dentro. Ela tem muita coisinha ali dentro. Não, e aí, por exemplo, a gente está falando de livro, né? Hoje em dia a gente substituiu muita coisa, né, pelos dispositivos aqui, a gente coloca muito aqui. Mas a experiência que é um livro, abrir um livro para uma criança, isso aqui tudo foi muito bem pensado, tá? Assim, um livro não aconteceu por acaso. O livro é uma grande tecnologia, assim, a pausa, a capacidade de você de parar e de virar a página, de que algo faça sentido depois, né? Então, o livro tem essa necessidade de ser algo em construção para uma criança. Então, o objeto livro é muito importante. E está se perdendo cada vez mais nas escolas, né? A gente está vendo isso muito, né? É muito comum as escolas adotarem, por exemplo, apostilado, ou adotar, por exemplo, assim, tem uma forma de você entrar em clubinhos e a gente recebe PDFs. E isso para criança, para o adulto, eu acho que a gente já normalizou isso, né? Agora, para criança... Mais ou menos, né?
Não, tem muito adulto que já aderiu ao Kindle, que já aderiu, né, já aderiu à leitura de uma outra forma. Eu tentei e não consegui. Eu, pelo menos, não consegui. Até o jornal tem dificuldade de ler em dispositivo eletrônico. Então, eu acho que da minha geração de amizades, assim, acho que talvez eu seja uma das únicas amigas, assim, né, no contexto que leia no jornal. O livro físico, não, pega na mão, né? Não, nem o livro físico não, eu digo jornal, por exemplo. Jornal no papel. O livro eu acho que até várias pessoas gostam de ler, eu sou cercada por escritores, leitores, mas eu digo assim, o jornal, porque o jornal é uma coisa muito emblemática, né, assim. E eu sei disso porque quando as crianças chegam na minha casa, elas olham, eu acho engraçado eu estar lendo o jornal. Eu virei quase uma coisa engraçada. O que é isso? Né? Como se fosse uma coisa muito... Elas não conheceram, né? Não conviveram com a rotina de ver alguém lendo jornal nas suas casas. Eu cresci, né? Na verdade, assim, meu tio que foi que boa parte da minha infância, adolescência, eu convivi muito com meu tio que é jornalista. Eu cresci nesse meio, né, com jornal, com papel, né? Eu lembro dele sentar e ficar horas lendo jornal. E enfim, eu passei um pouco para minha filha, porque ela gosta de ler tirinhas. Pelo menos a tirinha já tô ali ganhando alguma coisa, ali tô num ganho. Porque eu acho que é isso também, a gente fica falando de também ser muito assim, só livro no papel, mas assim, vale a pena, tudo vale a pena se a gente for ler. Ler é sempre bom, sabe? Assim, eu acho que até a gente ler instrução é bom. Eu acho que ler é bom, assim. Ele te permite você pensar pela sua forma de fazer e de pensar. Não necessariamente que alguém está te dizendo, né? A gente tem muito essa coisa hoje em dia. 5 coisas que você precisa fazer, 10 coisas que você ainda não fez. O livro te dá a sua autonomia. Você tem autonomia para a tua reflexão, para o teu pensar. Trocou-se o livro pelos gurus, né? Pelos mini-gurus. Alguns deles tão desclassificados que não merecem nem a gente citar o nome. Né? Os coaches estão aí. Coaches e tal. Você tem uma bota como personagem narrativo, um cão amarelo como personagem narrativo, e você tem um urso também. Tem um urso. E você tem um urso. Um ursão. Esse livro está muito bem editado. Esse livro narra a amizade entre um urso e um besouro. Curiosamente. Esse livro, inclusive, ele tem ele é um material muito bonito. Todos eles, acabamento, a capa dura, a encadernação, é tudo muito bonito, tudo muito legal. Esse livro, ele tem uma história bem interessante. Esse livro eu ganhei um prêmio literário, né, em versão microconto. Foi meu primeiro prêmio literário. Eu já havia ficado como finalista com uma outra história que eu tenho, que é A Mochila Cinza, que ainda será publicada. E aí, esse livro, ele vem com uma grande surpresa. Eu fiz ele na versão microconto, e aí foi meu primeiro prêmio literário. Uma amiga minha que me mostrou, assim, ela falou, Mari, você ganhou um prêmio. E eu falei, meu Deus, eu ganhei um prêmio. Onde? Cadê, né? Era da Câmara do Livro, né? E a gente... foi uma grande surpresa, assim, essa versão dele menor. Mas ali eu captei tudo que tinha nessa relação, essa grande importância. Ele também nasce de uma observação, esse livro. Ele nasce de uma observação a partir de uma foto, de um resgate de uma foto de uma viagem para a Alemanha num zoológico em Berlim. No urso em questão não era um urso, né, como esse marrom, era um urso polar. Mas eu vendo a tristeza daquele urso, observando a tristeza daquele confinado, urso. Né? Confinado naquele espaço, aquelas crianças rindo, comendo pipoca. Eu me questionei sobre a existência do zoológico, assim, porque esses animais, eles carregam, assim, gerações e gerações de migrações. Eles andavam muito. Sim. E eles vão passando esse conhecimento. São nômades, né? Exatamente, vão passando esse conhecimento, assim, no seu próprio DNA para gerações e gerações, vão passando rotas, né? Localização, e de repente a gente está ali com esse bicho lindo, confinado, estacionado ali, preso dada a ele a nossa forma de a pior forma de humanidade, que é a prisão, né? Você dá a ele aquele espaço confinado, você olha para aquele animal suntuoso, muito bonito, um bando de sem noção tirando selfie com o urso lá atrás, triste toda a vida, exatamente.
E esse é um livro que basicamente, né, Ursopia, né, ele traz a ideia da utopia, né? A ideia da gente pensar que a gente pode pensar em liberdade, ainda que confinado, né? A gente pode ultrapassar, porque liberdade, se você parar para pensar na essência, né, assim, ela tá muito a ver com caminhar, né? E utopia também, porque a gente pensa na utopia, no sonho, né? A gente pensa onde a gente quer chegar. Então é um movimento, né? Então eu venho trazendo justamente nesse livro toda a poética do movimento do sonho do urso. E ele tem uma amizade inusitada com um besouro, né? Que atrapalha o seu sono. E aí o seu sonho, o seu sono. E aí ele traz justamente essa ideia de que às vezes o singelo, o simples, né, pode abrir pra gente outras formas de liberdade, né? Que às vezes o que a gente precisa não é de grandes coisas, mas de pequenas coisas. Assim, também tem essa metáfora aí nesse livro. E esse livro, ele foi também muito bem recebido, esse livro aqui. As crianças adoraram esse urso. Ele foi um livro que eu tive... a Aline, que é essa ilustradora, que é uma pessoa incrível, porque ela é uma dançarina, ela, assim, casou muito com o urso, com a proposta do movimento, sabe? Eu acho que teve tudo isso, né? Ela é uma professora de balé, acho que teve toda essa união. Eu sou sempre afortunada nas minhas escolhas com as pessoas que me cercam, porque sempre acaba aparecendo pessoas que casam muito com a minha forma de pensar, de sentir, né? Enfim, foi muito especial essa história. Processo de sinergia, né? Onde os iguais, porque não são os opostos, são os iguais que se atraem, eu acredito muito, vai chegando pro teu time gente que o universo, né, vai colocando na tua reta. E foi legal porque ele também chegou num momento em que eu estava muito triste, assim, porque a gente estava vivendo um momento político muito ruim no país, e assim, eu estava me questionando muito se eu ia continuar publicando livros, pelo processo de ser muito caro, pelo processo da gente ficar fazendo essa parte toda de visitação de escolas, né, mas muito sem apoio, tendo que fazer por você mesmo, né, a chegada e tudo. Então eu estava me questionando muito sobre a minha permanência na literatura infantil, né? E aí chega esse prêmio literário, né? Que foram 1.500 pessoas em primeiro lugar, e aí aquela coisa chegou para mim assim, não, é para continuar. Isso aí. Então tem coisas que chegam pra gente caminhar. E acho que foi isso. Você deu um gancho agora até para me responder uma coisa interessante. No começo aqui da minha fala, eu citei as feiras literárias. Né, um grande exemplo dela, a famosa Feira Literária de Paraty, mas tantas outras cidades organizaram as suas feiras, elas têm acontecido no Brasil todo. Como é que você vê esse movimento? Como é que você vê essa retomada da literatura a partir das feiras, que tem foco nos estudantes, mas que acabam atraindo muito mais gente, além da faixa etária dos estudantes? Não, eu acho que é um movimento Foi um renascer da literatura, não foi? De certa forma. Sem dúvida. Eu acho que tem um caminho muito, assim, muito interessante aí, que é assim, a aproximação dos jovens, mas também dos adultos também participando cada vez mais, assim, ficam lotadas, são assim, grandes acontecimentos. Mas tem um outro lado também, que é o lado da selfie, né? Que a coisa ficou um pouco... a gente acaba trazendo muito medalhão, né? Da literatura, e esquece um pouco de regionalizar, de trazer as pessoas daqui, que fazem, né? Então, às vezes, o espaço é menor, às vezes, assim, não tem verba para trazer o escritor que é da própria cidade, que está produzindo para a cidade, né? Então, eu vejo tem dois caminhos aí que eu acho que tem que se ajustar, né? Um, eu acho que é tirar um pouco a parte estética. Por exemplo, a Bienal do Rio, eu me espantei muito, assim, porque eram filas e filas para tirar uma selfie atrás de uma imagem de um livro com umas asas. E eu fiquei assim, bom, eu acho que vai além disso a literatura, né? A literatura é justamente a gente se encantar pelas palavras. Foi o tal do espaço instagramável, né? Instagramável, que eu acho essa coisa horrorosa também. Eu acho que é um crescimento disso, e isso fica empobrecido e perde-se a riqueza que é ter várias pessoas com várias vozes, porque acho que a grande importância que a gente está vendo no movimento literário agora, e isso é bem significativo, não só para a literatura infantil, mas acho que de modo geral, é que a gente está começando a abrir caminhos de leituras diferentes. Antigamente a gente lia tudo que era da Europa, né? Assim, havia uma coisa meio eurocêntrica ali da literatura. Agora a gente tem a literatura africana, né, por ascendência, né? A literatura do Oriente, né? Eu, por exemplo, assim, passei a ter muito mais acesso agora, né? E passei a ler e passei a me encantar com autoras que eu jamais, né, na escola, na biblioteca, chegavam à minha mão, né?
Então a gente também está tendo um movimento de vozes diferentes na literatura. Essa coisa, eu acho que essa coisa dos fóruns de debates tematizados que as feiras literárias trazem também são muito enriquecedoras, né? Com certeza. Eu acho que o caminho é esse, a gente pegar e trazer diversas vozes, assim, para falar um pouco sobre as obras, entendeu? Eu acho que dá espaço para as pessoas contarem a produção, porque parece simples, parece uma coisa assim, né? Muito, publiquei um livro, né? Mas tem muitos que começam a publicar e param. Porque... ficam numa obra só, né, às vezes. Ficam numa obra só, porque assim, há todo um movimento hoje em dia para você se lançar, para você poder trabalhar o seu livro. Se você não tem subsídio para você poder fazer isso, né, fica realmente mais complicado, porque assim, uma coisa é você ter um evento cultural, né, assim, que você tem um show na cidade. Né? Os músicos, o músico ele vai pegar um mar de gente, né? Ele vai pegar muitas pessoas, porque ele vai botar uma música popular, que as pessoas vão se identificar, vai cantar, né? Então vai ter sempre trabalho, vai ter sempre espaço para essa arte. Ele já faz sabendo do que gostam. Exatamente. Ele faz de acordo. Agora, quando você vai falar de uma obra, tem que ter, assim, de literatura, tem que ter subsídio, porque para chegar a mais pessoas, porque as pessoas realmente não chegam até o livro. Né? Não se comprometem com o livro como uma cultura a ser consumida, né? Não tem isso. A gente vê aí também o movimento das livrarias, né? Que a gente vê assim, as cidades todas, Macaé, por exemplo, não tem uma livraria. Assim, a gente perde muito com isso. Assim, a gente vê cidades que não têm escola, não têm livrarias, são cidades empobrecidas. É verdade. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente vê. Aproveitar até mandar um abraço aqui pro pessoal da livraria Sebo Cultural, aqui no centro, que está resistindo, né, com um espaço muito gostoso, muito bacana, ali na rua Governador Roberto Silveira, porque realmente é esquina ali com a rua Visconde Samã, porque realmente a quantidade de livrarias que fechou nesse país como um todo, nas capitais, é entristecedor. E assim, e se não tem livraria, se não tem, né, o papel da escola de trazer a literatura, né? E se não tem biblioteca, né? A gente não tem história. E eu digo assim, não só a história lúdica, não só a história literária, a gente não tem história, né? Assim, então, assim, isso é importante. E você passar isso, né, para os governantes, para as pessoas que estão, assim, que querem realmente o melhor da sua cidade. Tem que se pensar na educação, mas tem que se pensar na literatura, na biblioteca, né? As livrarias, a gente vê que há um esforço enorme para que elas possam existir, né? Porque os espaços realmente, assim, até para ela expor, é o preço que se paga. Um autor recebe 5% de uma editora de uma obra. Eu estou falando do Chico Buarque, que é um grande autor. Mas é isso que ele recebe. Então, assim, é muito pouco para o autor. Então, assim, eu acho que tem que haver essas políticas que estão sendo lançadas, leis de incentivo, tem que se pensar em escritores também. Né? Você falando da questão de Macaé, mas a gente tem bastante escritores aqui. Sim, porque não se chega, né, as outras pessoas como grandes eventos, né? Não se chega, né, assim, na cidade como algo importante, né? Eu acho que dá a devida importância, né? É importante a gente falar da gastronomia, é super importante. É importante a gente falar da música, é super importante. Mas bota um pouquinho de literatura nesse caldo aí, né? Temos que ter poesia, temos que ter essa abordagem de quem pensa e transforma esse pensamento em palavras e imprime isso e assim transmite para todo mundo que queira adquirir esse conhecimento. Você fala de Macaé, da existência de cabeças pensantes na literatura, mas você tem uma obra também que nasce com as cabeças pensantes da literatura de uma cidade que tinha muito querida, que faz parte da tua história de vida, que é Piraí. Sim, exatamente, Piraí. Piraí é a história, assim, a minha família é de Piraí, né? A família da minha mãe é de Piraí, assim, o nome da rodoviária da cidade leva o nome da minha avó, Teresa Miller. Então a gente tem... A minha família é do comércio lá, então cresceu no comércio. E aí Dos tempos que Piraí pertencia à Barra do Piraí, não é isso? Na verdade, Piraí é até um pouco maior que isso, né? Só que a gente tem uma visão e uma ideia de uma cidade com 2 ruas, mas ela é bem mais ampla que isso, né? A minha família vem de uma Piraí já assim, antiga, também regressa, né? Mas não emancipada. Não emancipada. Ela pertencia a que município? Eu acho que era Barra do Piraí. Barra do Piraí. Eu acho que era Barra do Piraí. Salvo engano, não tenho certeza.
Mas o que é interessante é porque Piraí, assim, tem várias fazendas ali, né? Que abrigaram escritores, artistas. Chico Anísio, por exemplo, tinha fazenda ali. Então, a gente tem uma série de pessoas, assim, importantes aqui também para a cultura do país que também tem nessa cidade. E a gente acaba conhecendo mais ela por causa do governador, né? Do Pezão, O né? governador Luiz Fernando Pezão. Que foi a pessoa que acabou recentemente, né? Que deu mais essa projeção para a cidade. E aí, o Saulo, que é uma pessoa, assim, um historiador, né? Ele traz pra gente a possibilidade de se ter uma academia literária da cidade, como Macaé está construindo agora também. Isso. E aí, nessa coletânea que a gente lançou, né? Eu trago a história do pipoqueiro, do Álvaro, que é um pipoqueiro da cidade que, depois que ele morreu, não se teve outro pipoqueiro. E ele tinha um jeito especial de vender a pipoca, o jeito que ele falava, né? O modo como ele falava, parecendo como se ele estivesse fazendo um jazz, assim. Ele tinha uma forma de vender a pipoca. E pipoca é algo muito afetivo, né? Pipoca é o alimento da tua infância, da porta de escola, né? Assim, que criança que não chora por um saquinho de pipoca. Então, quando eu tive a experiência de produzir esse conto, eu fui a partir de um exercício literário. Eu estava num grupo de estudos, aí eu comecei a contar essa história e as pessoas começaram a chorar. Eu vou, tem uma história boa por aí, né? Mexeu, né? Mexeu. Mas mexeu com o afetivo da pipoca. Todo mundo lembrou do seu pipoqueiro, né? E aí eu volto de novo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que são as figuras da cidade que a gente está perdendo, né? As figuras, assim, mais antigas, né, da cidade, que é a cara da cidade, né? Assim, quando você pensa na pipoca da cidade de Piraí, você vai pensar no Álvaro, não tem como. É o pipoqueiro da cidade. Então, eu acho que é um pouco isso, essas figuras que representam a cidade que a gente quer trazer, né? E foi isso. Aí me juntei a esse grupo maravilhoso, sabe? Maravilhoso, da Leslie, do Saulo, olha, Patrícia, só gente bacana. Me juntei e a gente produziu uma coletânea. A gente produz essa coletânea, foi a primeira, né? A gente vai partir para uma segunda agora também. O seu texto sobre o pipoqueiro Saulo era um texto inédito. Sim, na mas da escola. de outros autores, por exemplo, tem textos aí que já haviam sido publicados em jornais do município, por exemplo? Sim, tem. Em outros periódicos? Sim, já tinha. E tem também poesia também. Essa coletânea traz poesia também. E é muito interessante porque você vai conhecendo pessoas, né, que você não imaginava que aquela pessoa fosse narrar uma coisa de uma maneira tão interessante, né? Que você via a pessoa passando, né? O próprio Saulo, é curioso que o Saulo era bancário, né? Ele trabalhava no banco da cidade, então vê-lo como um escritor, né? E a gente trocar, é tão interessante como todo mundo é muito plural, né? A gente carrega muita coisa, né? Então toda vez que eu falo pra alguém assim, eu sou escritora, eu tô lançando livros, quando eu vou contar, eu também tenho uma história, eu também queria contar. Sempre alguém tem uma bagagem, né? Do que vivenciou, do que experimentou, né? Porque eu acho que a vida é isso, né? A gente tá vendo agora um movimento principalmente de rede social, né? De tal de storytelling, que a gente tem que contar aquela narrativa do herói e tudo mais. Só que isso todo mundo carrega em si, né? A gente sempre carregou um pouco dessa... De perceber uma história, né? Eu sei contar uma coisa, quero contar outra. Mas o exercício em si de publicar é um grande desafio. E esse grupo tá resistindo bravamente fazendo isso. Aliás, pode ser até uma coisa muito boa para... Ele tem uma capa muito bonita, inclusive, também. É bem verdade que se fala, né? Não se compra um livro pela capa, mas ele tem uma capa muito bonita. Não, e é legal porque, assim, é interessante porque, assim, experiências podem somar com outras, né? E Macaé tá vivenciando esse momento de... É verdade. Pode se juntar, né? Assim, coletâneas são muito bacanas, também trazem oportunidades da gente ler autores diferentes, assim. Geralmente as pessoas que gostam de ler, eu não vou muito para coletânea, mas coletânea é uma coisa bem interessante. Eu gosto. Foi a minha porta de entrada no mundo da leitura, lá na escola, lá no Educandário Pio XII, lá no começo dos anos 80, foram exatamente as coletâneas e as séries. Série Vagalume. As séries eram maravilhosas. Para Gostar de Ler. Sim. E na sequência dessas séries, as coletâneas. Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Rubem Braga. E aquilo era delicioso. Não, com certeza. Era delicioso. Além da expansão do vocabulário que aquilo conseguia produzir, que era fantástico, né? Da tua capacidade de lidar com as palavras. Eu vejo, por exemplo, você colocou essa questão das contribuições, né, que a gente teve da nossa bagagem, né, assim, da sua bagagem, a minha bagagem, com os autores que me influenciaram.
Mas tem uma coisa bacana também que os pais hoje em dia precisam resgatar mais, que é o gibi, né? O gibi é uma fonte importantíssima de leitura para criança, né? É uma coisa curta que a criança gosta. E assim, eu me lembro de eu esperar o almanaque, a Turma da Mônica, como se fosse aquela coisa incrível, né? Assim, quer dizer, né? Não é aquela coisa, é incrível. E eu ficava assim, ansiosa por esperar aquele almanaque, né? Então, acho que a gente tem caminhos ainda para resistir, sabe? Eu acho que esse é o final do que a gente percebe com a literatura, assim. Tem formas diferentes de você incentivar ou de você motivar o seu filho para ler, sabe? Todo mundo me pergunta isso, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Assim, qualquer lugar que eu vá, à escola, que eu dou palestra, que eu vá conversar, sempre me perguntam, mas Mari, como fazer uma criança ler, né? Como fazer uma criança gostar de ler? Eu responderia simples, tira o celular dele e dá um gibi. Ele vai ler. Pois é. Mas tira o celular. Agora o celular virou babá eletrônica. Virou a nova chupeta, virou aliado da criação, infelizmente. E assim, e também é muito interessante, muito atrativo. Ou seja, a gente está lidando com uma arma muito poderosa. Sim. Então, assim, eu não... Tem imagem, tem som, é uma coisa muito mágica. Transforma tudo isso aqui numa coisa assim, né? O único problema é que a tela tem isso aqui, gente. Isso aqui, ó, a tela tem um enquadramento. E ao te enquadrar naquilo ali, é alguém te dizendo a sua perspectiva, a sua narrativa. E você pegar uma obra literária, isso aqui, ele realmente te abre para você interpretar e narrar como você quiser, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que é um pouco isso o papel, né, da literatura, né? Assim, é te abrir janelas, é você poder pensar por si só. Por isso que é tão revolucionário, né? Por isso que a arte, quando ela está inserida, tem que ser por realmente pessoas que queiram mesmo fazer com que isso aqui vá para frente, porque a gente lida com pessoas que não querem que a gente também pense, né? Assim, com certeza. A gente vê muitos assim desgovernos que não querem que a gente pense, que a gente reflita, que a criança questione, que a criança fale, né? Isso é importante, né? Essa troca é fundamental. Eu vejo, assim, quando eu vou produzir ou quando eu vou escrever, assim, meu processo de inspiração, como vem, é muito baseado na observação, né? Mas é claro que, assim, eu também precisei de ler ou vivenciar outras experiências literárias, assim, antes, para poder produzir isso aqui, ou porque não se faz um texto, né, um texto bom daqui para ali, né, numa estalada de dedo, do dia para noite, não faz. Nem tudo que a gente pensa, que a gente acha é publicável, né? A gente também tem essa questão, né? Às vezes é muito bom só pra gente. Exatamente. Aí o bom é quando realmente o que você escreve vai para outra pessoa e outra pessoa te traz, né, outras respostas, outros caminhos, outras possibilidades. Eu tô começando a querer ensaiar agora, tô ensaiando a possibilidade de fazer meu primeiro romance. Tô começando a ensaiar meu primeiro romance, assim, que também vai ser uma grande estreia, porque... Quem sabe não teremos aí um grande best-seller a partir de Macaé, né? Bom, quem sabe, mas eu sinto assim que eu sou muito agarrada à literatura, porque eu sou muito... Sempre fui uma contadora de história para as crianças lá de casa, né, assim, eu tenho 32 primos, tenho muitos primos, assim, sobrinhos, enfim, agregados, então eu sempre fui muito agarrada para as crianças lá de casa, sempre contei histórias, então inevitavelmente a minha vida, ela se permeia muito pelas crianças, né, assim, eu estou muito cercada por criança, eu acabo querendo trazer as histórias para elas, né, mas comecei a pensar na possibilidade aí de trazer... Abrir um novo campo da literatura. A minha mãe até brincou comigo e falou assim, você devia avançar mais um degrau de fazer infanto-juvenil, né? Para você pegar um público, porque o seu público está crescendo. E agora você tem que trazer outro público. Mas com esse público, eu preciso de muita imaginação com esse público. Sim. Porque esse público, ele é mais do realismo fantástico ainda. Ele tem uma coisa que ele se apega a um dragão, a um vampiro, a um bruxo. Ele se apega a alguma coisa assim. E eu preciso de um pouco mais... mergulhar um pouco mais nesse universo, entendeu? Mas com certeza, mas seja no infanto juvenil ou seja no romance, a possibilidade disso dar certo é muito bom, porque você gosta da literatura, você respira a literatura, a gente conversando contigo percebe isso muito claramente. Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, a tua obra literária, tudo que você já produziu, o teu trabalho também como jornalista, como contadora de história,
te acha na rede social, te acha em algum site, Sim, algum sim. www? Como é que faz para te encontrar? É bom, tem um site, chama www.marifazdeconta.com.br. Mari com M-A-R-I. Isso, Mari Faz de Conta. marifazdeconta.com.br. Ali eu trago um pouco, assim, dos meus eventos, né, que eu faço como narradora de história, minha roda de leitura musical. Tem um pouco sobre as aulas que eu dou também em palestras, enfim, as minhas obras que você pode adquirir. Ou também na minha própria rede social, que hoje em dia a gente está muito conectado, né, no Instagram. Inevitavelmente vai por esse caminho. E aí é Mari Miller, Samor, e você vai me encontrar. O Miller com U. O Miller é com U. É com U, né? Com U e o trema. Alemão, Tiraram o trema, falando nisso? Não teve uma reforma ortográfica aí que o trema... Teve, a linguiça perdeu a trema. A linguiça perdeu a trema. Tem uma piada sobre isso. Mas o nome próprio não. O nome próprio não? Não. Continua com o trema. Miller continua. É Müller, né? Müller, né? Que vai sendo pronunciado. Alemãozão. Alemão. Minha família tem isso, mas eu me sinto hoje em dia muito mergulhada em várias culturas, né? Porque assim, a gente fala que a gente tem um alemão, mas a gente tem um outro lado indígena, a gente tem os povos tradicionais, que, né? A gente tem um monte de coisa. Com certeza. Então no Instagram, @MariMiller. Mari Miller. Isso. Samor. Tem meu sobrenome também. Sobrenome do meu pai, que aí já é o árabe. Sim. Samor. Mari Miller Samor te acha no Instagram. No www.marifazdeconta.com.br. Também me acha. Te acha no site também. E inclusive vê lá quando você for participar de feira, lançamento de obra, tudo isso você atualiza lá também, né? Sim, tudo lá. O último evento que eu fiz aqui em Macaé foi um evento da noite de Natal, né? Foi um grupo, na verdade, chama-se Liga do Natal, que é um espetáculo de teatro, que eles vão passando por várias cidades aqui, né, na região, e eles sempre convidam um artista local para abrir. Foi o último evento que eu participei. Ah, legal. E aí, assim, às vezes, assim, eu trago, como eu sou narradora de história, eu trago também contos de oralidade, trago outras formas da gente, né, de não só as minhas obras, assim. Muitas vezes me chamam muito pela obra por já saber que eu tenho essa relação, né? Por exemplo, Rio das Ostras fez uma coisa muito bacana com esse livro aqui. No aniversário da cidade, né, como para eles a pesca é muito importante, né? Eles usaram o meu José, né? E trouxeram o meu José e me convidaram para as escolas para que eu pudesse falar com as crianças, contar. Eu recebi um monte de presentes com arte que as crianças fizeram. Foi muito especial. Legal, que maravilha. Mari, queria agradecer muito a tua presença aqui no Culturando, a gente poder bater esse papo, falar de literatura infantil, infanto-juvenil, da importância do poder formador de opinião e de consciência que o livro tem. Apesar de tudo, ele continua tendo. Te desejar sucesso e já deixar um convite feito para você voltar numa próxima obra, 2025, que está chegando aí. Estamos no finalzinho do ano, hein, gente? A gente está gravando hoje, é dia 26. 26 de dezembro, na cara do gol. Mas 2025 está chegando com muitos projetos, a gente vai estar aqui e vamos conversar mais vezes, tá bom? Com certeza, eu agradeço muito, porque esse é um espaço que a gente pode conversar, pode falar abertamente sobre literatura, sobre arte, sobre a cidade de Macaé, que eu adoro. Agradeço as pessoas que nos dão retorno, né? Eu já participei uma vez aqui, é a segunda vez que eu participo e eu fico assim sempre aberta aos convites. Muito bom, muito bom. Vamos estar junto com certeza. Gente, é isso aí, Culturando é isso. Falar de cultura, falar de protagonistas da cultura que estão em Macaé, que produzem em Macaé nas mais variadas vertentes que a cultura nos oferece, sempre consumindo a cultura local sempre que possível, porque tem muita coisa boa sendo feita aqui em todas as áreas e a literatura é mais uma delas. Eu lembro a você, por gentileza, siga esse canal se você ainda não é seguidor, compartilhe com os amigos, ativa lá o sininho, que é para o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas e a gente poder ser visto por mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço, feliz ano novo e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé.
Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.